Estão conseguindo me ouvir? Sim. Pronto. Então, gente, boa noite, né? Mais uma vez que a gente está junto aqui. Esse nosso encontro é o nosso último encontro síncrono da disciplina de didática, né? Do curso de licenciatura em matemática na modalidade AD. Então, hoje eu tinha algumas opções para trabalhar com vocês dentro dessa aula. E aí eu optei por escolher trabalhar com vocês a questão das metodologias, tá certo? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as metodologias, mas a parte do conteúdo, eu já devia até ter postado um vídeo explicando que existem tipos de conteúdo que quando você estiver em sala, planejando, né, o que você vai trabalhar, você deve selecionar esse conteúdo. Às vezes você vai ter conteúdos que são factuais, né? Um fato, você não questiona. Às vezes você tem conteúdos que estão muito mais relacionados a relacionamento. Então, eu vou postar para vocês esse videozinho relacionado aos conteúdos, que deve ser um vídeo bem curtinho, que não me lembro o tempo dele exato, mas é muito importante que vocês dêem uma olhada também para vocês conhecerem que está tudo muito interrelacionado, tá? Essa questão da seleção, do objetivo que você vai trabalhar em aula, com a questão do conteúdo que está intrínseco com o objetivo, e aí o que a gente vai trabalhar hoje, que é a questão da metodologia. Tá? E aí, lembrando a vocês que na semana que vem é a última semana da nossa disciplina, oficialmente, a última semana que nós temos aí de aula, né? Onde eu vou disponibilizar ainda o material, e ela vai estar muito mais voltada para a questão da temática da avaliação, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês, eu acho que na aula passada vocês sugeriram que usasse esse modelo, né, de apresentação, que acredito que ficava melhor. Então, eu trouxe ele para vocês ficarem dando uma olhada. Se vocês não conseguirem ver, vocês me avisam, tá bom? Porque demorou um pouquinho na aula passada para... Eu esqueci o nome da aluna que me avisou, né? Mas se vocês não estiverem vendo alguma coisa, vocês me dão um toquezinho, que aí eu paro para mostrar. Mas antes de se aprofundar, de entrar assim no método, eu queria, eu não sei, eu tinha preparado uma rápida atividadezinha para a gente fazer. Então, vocês têm como acessar as coisas aí, vocês estão vendo pelo celular, né? Vocês veem pelo celular? Porque eu quero colocar aqui uma atividadezinha no chat para vocês fazerem. Coisa bem simples. Vejam se vocês conseguem usar aí. Tá? É para vocês responderem aí para mim uma perguntinha. Veja se vocês conseguem já preencher. Deixa eu parar aqui rapidinho. Digam aí se vocês estão conseguindo ou não. A ideia da atividadezinha é vocês colocarem quais são os tipos de metodologias que vocês escutam, os professores falam, vocês escutam que são abordados em sala de aula por um professor,
tá? Como que esse professor mais ou menos ministra essa aula? Então, a ideia tem 2 espaçozinhos lá para que você coloque aí palavras ou frases, como você achar melhor. O ideal é que sejam pequenas palavras. Mas já tem gente que começou a colocar. Eita, acho que só uma pessoa colocou até agora. Começou a melhorar. Bora, minha gente. Meu Deus, sabe alguma coisa que eu tô achando engraçada quando eu digo assim, bora, minha gente? Saiu tão pernambucano e eu não sou pernambucana. Muito engraçado. Verdade, professora. Muito Oi? pernambucano. Verdade, muito pernambucano. Embora também não seja, mas cresci no Pernambuco, a gente acaba pegando um pouquinho o sotaque. Então, e é muito engraçado isso, porque eu peguei o sotaque muito rápido, mas o meu marido fala cearense igual, como se nunca tivesse saído do Ceará. É impressionante. Mas eu não, eu acho que se eu for ali atravessar a ponte, passar 2 semanas com o menino da Bahia, eu já volto falando baianês. E não cearense nem pernambucanês. Mas é assim mesmo, né? Cada uma pessoa tem um jeito. Engraçado. Ó, já movimentou mais, tá? A ideia, gente, dessa atividadezinha, a gente chama muitas vezes brainstorm ou levantamento de ideias, tá? É algo simples de você montar. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento de como a gente pode fazer isso, mas eu posso mandar para vocês o aplicativo que faz essa atividadezinha. Ela é uma A ideia dela é você fazer a questão do levantamento de ideias com o teu aluno sobre determinada temática. Então, ela pode ser utilizada em vários momentos e a área corporativa usa muito quando está fazendo aqueles trabalhos. Vamos levantar ideias de como é que a gente faz a questão da melhoria do nosso trabalho, né? Sugestões. Então, se utiliza muito. E dentro da educação, principalmente na época da pandemia, a gente teve uma incorporada muito forte, né, das tecnologias digitais de informação e comunicação dentro do processo de aprendizagem, né? Então, a gente ainda está meio que... Uma hora a gente quer colocar muitas tecnologias digitais, outra hora a gente não quer, porque muitos estudos que estão sendo divulgados aí, né, estão mostrando os resultados que não são resultados satisfatórios com relação à aprendizagem a partir da utilização desse uso exacerbado do computador, né? Mas a nossa aula, ela é uma aula que vai abordar metodologia. Então, ali, dentro da metodologia, seja ela na modalidade AD ou seja ela na modalidade presencial, é importante a gente fazer esse processo de reflexão, né? Como é que vai ficar, até mesmo porque vocês, enquanto futuros licenciandos da área de matemática, observem todas as dificuldades que vocês estão passando por serem alunos da licenciatura em matemática, né? Então, imaginem isso, vocês sendo professores de alunos, né, de matemática, ou alunos da educação básica. Porque na graduação a gente lida com alunos que já têm um certo nível de maturidade, né? No caso da educação básica, não. Então, eles precisam ter esse acompanhamento e vários estudos, vários autores, do Mohan, a Anastasio, que eu mandei para vocês, dentre outros, eles sempre vão ressaltar a importância de você diversificar o método que você vai utilizar dentro da sala de aula, tá certo?
E aí vocês colocaram aí dentro da perguntinha que eu fiz, a gente está com pouquinhos alunos, né? Mas não importa, o importante é que participaram, que dentro de uns métodos que muitos professores utilizam em sala de aula, a gente tem o quê? Essa possibilidade de interação, diálogo, criatividade, né? Uma ludicidade, a forma híbrida. Percebam, gente, quando a gente está falando de interação, quando a gente está falando de criatividade, quando a gente está falando de ludicidade, a gente está trazendo aí, o colega acabou de colocar, aula expositiva. Aula expositiva é o quê? Uma aula que o professor está expondo ali o conteúdo, mas ele permite que o professor, muitas vezes, dialogue com ele, com o aluno. Tá? Aí a gente chama isso de aula expositiva dialogada, porque permite esse diálogo. Numa aula que é aula dogmática, é uma aula que não é para ter interação, é uma aula meio que o professor vai falar, e ele não quer que o aluno participe, ele quer só ser escutado. Então, isso tem uma grande diferença, porque isso está relacionado, quando a gente viu lá no comecinho da disciplina, com a questão das tendências pedagógicas, o método que o professor utiliza em sala de aula está muito relacionado com quem ele é enquanto professor, qual o perfil que ele quer ter. Ele é um perfil de professor, ele vai querer essa interação, ele vai querer essa troca com os alunos, ou ele vai ser aquele professor que ele acredita ser o único detentor do saber e que não vai compartilhar, né? Que não vai ter essa troca. É importante a gente saber, a ciência da matemática, né? Ela é uma ciência que ela foi construída ao longo dos anos. Então, a matemática, ela está em tudo. Tudo a gente encontra a matemática, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um grande desafio hoje dentro da nossa sociedade, né? Que está, assim, como é que eu posso dizer? Em vários lugares tem muita tecnologia, mas em outras pessoas não têm acesso a essa tecnologia. Então, a gente vai ter que achar um meio termo para poder trabalhar isso. Como dar essas aulas, como fazer o aluno ter um acesso a uma aprendizagem que seja acessível a todos e que não deixe de trabalhar também competências, habilidades, conteúdos que são importantes para o processo de aprendizagem, né? Vocês, no dia a dia de vocês percebem que existem coisas que vocês aprenderam na época da educação básica que elas são muito importantes para o dia a dia de vocês hoje. Né? Por exemplo, é inegável, a não ser que vocês vão negar, a importância das 4 operações básicas da matemática, né? O somar, diminuir, multiplicar. Então, diminuir essas operações, elas perpassam assim, o nosso dia a dia, a gente está fazendo isso. Mas a matemática, ela vai para muito além disso. E aí a importância da gente pensar nesse currículo, a importância da gente selecionar esses conteúdos que nós vamos trabalhar com os alunos e a importância de como nós vamos aplicar esses conteúdos. Então, quando a gente está falando hoje de metodologia, a gente vai pensar na importância do método que a gente vai selecionar para que os nossos alunos aprendam. Então, esse método, ele é fundamental. Por quê? Se a gente for estudar a questão das inteligências múltiplas, a gente vai perceber que vamos ter alunos que eles vão ter muito mais facilidade de aprendizagem com vídeos, assistindo coisas. Já tem outro aluno que ele vai ter muito mais facilidade de aprendizagem escrevendo. Eu sou daquela aluna que adora escrever. Então, qualquer aula que eu estou assistindo, gente, não tem esse negócio de tirar foto para ler depois. Eu tenho que escrever. O meu processo de aprendizagem perpassa pelo ato de escrever aquilo ali que o professor está falando. Bem que depois eu vá lá ler o texto e depois eu leio as minhas observações. Mas eu preciso. E o que a gente precisa entender é que dentro da nossa sala de aula vão ter 30 alunos, 25, 40, se for um cursinho, às vezes 60. Então, é a importância da gente diversificar dentro das nossas aulas, cada aula a gente tentar utilizar um método diferente para que possibilite essa aprendizagem. Sendo que em matemática, você aprende matemática sem se exercitar?
Vocês estão aprendendo aí matemática sem fazer os exercícios? Vocês conseguem aprender matemática sem fazer os exercícios? Toda aquela questão dos cálculos, toda essa questão da parte da geometria, da análise, vocês conseguem fazer isso sem exercitar? Acredito eu que não. Então, é muito importante que a gente pense nessa questão do método. Dentro desse contexto, a sociedade que a gente tem hoje, ela é uma sociedade não só a nível de Brasil, mas a nível mundial, devido às habilidades que a gente está tendo, devido ao avanço tecnológico que a gente sofre cotidianamente, a gente precisa que nós tenhamos alunos que sejam protagonistas desse processo de aprendizagem. Ser protagonista, gente, do processo de aprendizagem é colocar o aluno para fazer muita coisa. Tá? Colocar o aluno para se envolver em muita coisa. E aí, onde a gente já se ouvia falar, já se trabalhava muitas vezes, só que ficou muito mais conhecido depois do período da pandemia, até mesmo no período da pandemia, a questão das metodologias ativas. Então, dentro da nossa aula, a abordagem que eu vou trazer agora para vocês, ela vai tentar explicar para vocês um pouquinho o que são essas metodologias ativas, o que a metodologia ativa acredita. Eu vou compartilhar, gente, eu não posso colocar dentro do grupo um livro que eu tenho de metodologias ativas, eu não posso disponibilizar lá para vocês, mas depois eu posso ensinar um caminhozinho para os tutores compartilharem aí, ou então só alguns capítulos que eu tenho que são importantes, porque existe a lei dos direitos, né, autorais, então não posso compartilhar um livro todo, mas é uma parte específica do livro que eu tenho que vai abordar a questão da matemática, exemplo de utilização das metodologias ativas da matemática, isso eu posso compartilhar com vocês, tá? Como está dentro de um livro, eu não posso compartilhar o livro todo, por isso eu não vou disponibilizar lá. Mas a parte específica da matemática, até cerca de 10% a 15%, se for algo voltado para a educação, a gente pode compartilhar. Então, eu vou colocar para vocês esse material para complementar o estudo de vocês, tá certo? Então, deem aí uma lida. Eu vou colocar agora para a gente olhar para vocês, tá? O material. Se vocês não conseguirem ver essa parte das metodologias ativas, vocês dão um toquezinho para mim, tá bom? Estão conseguindo ver? Sim. Digam aí para mim. Então, né? Pronto. Então, vamos lá, gente. O que é que são essas metodologias ativas que estão sendo tão faladas aí hoje em dia? A metodologia ativa como eu falei anteriormente, é um processo onde a gente vai envolver o aluno de uma forma ativa dentro desse processo de construção do conhecimento dele. Então, a gente deixa de pensar que o professor é o único detentor do saber, a gente deixa de ter essa visão de abordagens de aulas que sejam muito mais expositivas ou aulas que sejam dogmáticas, para pensar em aulas onde a gente coloque o aluno, tá? Como o que vai gerenciar, digamos assim, o processo de aprendizagem dele, tá bom? Então, isso rompe aí aquela percepção de uma abordagem tradicional, tá? Que a gente viu lá no comecinho da disciplina, quando a gente trouxe as tendências tradicionais. Então, ele tenta romper. Não significa dizer que dentro de uma tendência liberal, né, que é a tendência tradicional está dentro da perspectiva liberal, que dentro das outras liberais não se tenha a abordagem da metodologia ativa. Tem sim. Eu estou querendo dizer que na perspectiva da tradicional como um todo, você dificilmente consegue aplicar um método ativo. Tá? Então, o que a gente tem como características que se aplicam aí dentro do método ativo? A gente coloca o aluno como protagonista, o professor ele só vai orientar esses trabalhos, tá bom? Eu não sei se eu vou ter oportunidade de trabalhar com vocês em outra disciplina, mas tem uma disciplina, ou outros professores podem vir a trabalhar com vocês, mas a gente tem uma abordagem pedagógica que se chama STEAM, que está muito rica hoje em dia, os estudos relacionados a ela, principalmente nos Estados Unidos, na China, na Austrália, onde elas colocam o aluno como protagonista do processo para resolver um problema, e essa resolução desse problema, né, ou desse projeto, na verdade, é muito mais um projeto do que um problema, porque a STEAM, ela é
baseada na resolução de um projeto. Ela busca um projeto, ela resolve um problema a partir da construção de um projeto. Então, ela tenta, desculpa, ela tenta envolver aí várias disciplinas ao mesmo tempo. A matemática, as ciências humanas, a partir da perspectiva da artes, a tecnologia, as ciências em si, né? Então, ela envolve aí esses eixos todos para trabalhar com o aluno, onde o aluno vai ser o protagonista. Essa relação entre aluno e professor, ela é uma relação de parceria, tá? O professor, ele vai estar lá muito mais para estimular o aluno a desenvolver a própria autonomia dele. Essa autonomia do aluno, verificar um problema, analisar esse problema, tá? Se questionar sobre esse problema. O foco está muito mais no processo do desenvolvimento das habilidades mentais do que a gente pensar simplesmente no aluno, vamos ser bem secos, decorar uma fórmula. A ideia não é que o aluno decore a fórmula, tá? Mas que o aluno compreenda a aplicabilidade, compreenda em que momento vai utilizar, em que momento a matemática está importante, tentando trazer assim um pouquinho para a realidade de vocês. Então, ele tem desafios a ser seguidos para alcançar a aprendizagem e a gente quer que esse aprendizado ele seja muito mais aplicado, ele seja muito mais prático. Então, quando a gente fala de metodologia ativa, a gente tem que pensar aí dentro dessas características. Ela é uma novidade falar de metodologias ativas? Não, tá? A gente vai ver mais na frente, quando eu trouxer alguns modelos, alguns exemplos de metodologias ativas, que algumas coisas talvez vocês já tenham aplicados, aqueles que têm experiência em sala de aula já devem ter aplicado em algum momento, ou aqueles que não são professores ainda, mas que estão como alunos, não só agora na graduação, mas quando foram também alunos na educação básica, eles vivenciaram algum tipo de aprendizagem ativa. Por exemplo, olha só, eu tenho 42 anos. Quando eu estava lá na minha educação básica, fazendo o 8º ano do ensino fundamental, que era a 7ª série, né? Então, quando eu estava lá estudando, meu professor colocou a gente para estudar aquele livro da Capitu. Acho que foi foi no 9º ano, que era o 8º, porque o livro da Capitu. E aí, dentro do livro da Capitu, a gente tem o quê? A gente tem o caso que todo mundo quer saber. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho com o amigo dele? Dentro desse contexto, uma forma da gente trabalhar, o professor trabalhou muito com a gente, o estudo desse livro, foi o teatro. O júri simulado, a partir de um teatro, né? A gente fez um júri ali, onde a gente incorporou, cada pessoa incorporava um papel, e a gente teve advogado de defesa, de acusação, teve relatos, e isso, olha lá, ó, faz muitos anos, né? Quase 30 anos aí, foi essa atividade me marcou muito a minha educação básica, tá certo? Então, era uma atividade que é de característica de metodologia ativa. Mas ninguém falava nisso como metodologia ativa naquela época, na escola que eu estudava lá em Fortaleza, mas já existia. Então, hoje, ela está muito mais conhecida, disseminada, tá certo? Mas você, enquanto professor, não se sinta, você que já tenha sido professor, não, que seja professor, não se sinta diminuído achando que você não aplica. Muitas vezes você aplica uma metodologia ativa, você só não sabe que ela é uma metodologia ativa, tá? E aí a gente vai ter, ela é uma novidade na perspectiva de que vários autores, como Freire, Dill, Piaget, Karl Rosser, eles já defendiam esse processo de ensino, que rompesse essa visão tradicional, tá certo? Eles trouxessem uma perspectiva de que a aprendizagem ela não pode ser fragmentada, ela tem que envolver o todo, tem que colocar o aluno dentro do processo, que a gente às vezes erra também dentro da aprendizagem, a gente tenta, ninguém erra porque quer, a gente erra tentando acertar. Então, isso é algo que está muito presente dentro do processo de formação de professores e de você enquanto professor. Entenda que você sempre vai querer acertar, você não vai querer errar. A gente nunca quer errar, a gente nunca quer receber crítica, né? Então, a gente sempre tenta, a gente senta, planeja, organiza, batalha, mas no final, às vezes, não dá certo, porque a gente, enquanto docente, a gente vai estar lidando ali com 30 alunos, 30 cabeças diferentes. Às vezes, aquele método que você usou deu certo com alguns alunos,
mas às vezes não deu certo com o outro. Acontece também. Então, o que a metodologia ativa, ela pensa aí dentro dessa perspectiva, tá? Ela quer o aluno como centro do processo, ela quer que o aluno tenha autonomia, ela quer que o aluno reflita sobre aquilo que ele está aprendendo, que ele entenda a aplicabilidade dentro de um problema, a aplicabilidade dentro da realidade, aquele conteúdo que ele está vendo, que ele aprenda a trabalhar em equipe, que muitas vezes envolve uma inovação aí esse trabalho, e esse professor, ele também passa a ser alguém que não vai ser aquela pessoa que vai estar só ali passando conteúdo, não. Ele vai ser uma pessoa também ativa dentro do processo. Ele vai buscar estratégias para facilitar a aprendizagem do aluno, entendeu? Então, por isso que ela é ativa. Ela é ativa que ela proporciona que o aluno esteja ativo dentro do seu processo de aprendizagem, mas ela também proporciona que o professor também seja ativo. Um ativo muito mais presente do que simplesmente um repassador de informações, tá? E aí ele dá alguns caminhos, tá? Que vocês podem seguir, assim, quando a gente está falando de metodologia ativa. Então, ele diz assim, primeira coisa, vamos investir nesse processo de formação, de autoformação da gente enquanto professor. Vamos estudar aquilo que a gente vai colocar em prática para o aluno. Então, assim, eu vou fazer uma atividade nova, eu vou buscar, eu tenho que estudar. Eu tenho que trocar ideias com outras pessoas que trabalham com a questão das metodologias ativas. É importante a gente entender que, às vezes, esse processo, a gente diz assim, ser professor, muitas vezes, ele é uma ação que a gente considera assim, muito individual. Em que sentido? Às vezes, o aluno, o professor está lá, só tem um professor de matemática naquela escola. Aí ele vai trocar experiências com quem? Às vezes ele se questiona. Então, é importante que a gente faça esse olhar de conversar com o outro, de trazer, de buscar informações, tá? Aprender também com o processo, aprender com os resultados que a gente obtém. Então, você vai tendo aí caminhos a serem seguidos, passo a passo, que a gente pode seguir. Mas, no final, sempre é importante a gente entender que a gente vai precisar conversar com os nossos alunos, a gente precisa conversar com os nossos colegas, a gente precisa estudar, tá? Um médico, gente, ele sempre está buscando se atualizar, porque ele lida com a vida das pessoas. E se aí ele comete algum erro, digamos assim, ele pode ser processado e pode perder o título, né? O suposto título lá, é o direito dele de ser médico. A gente, enquanto professor, a gente muitas vezes não trata com tamanha preocupação o processo de aprendizagem do aluno. Mas é importante que a gente trate, é importante que a gente tente acolher o aluno, mas a gente também precisa ser acolhido, tá? Eu sempre trago com a abordagem da gente enquanto professor, porque a gente está em processo de formação, mas é importante a gente entender que a escola também tem que nos acolher, o governo tem que nos acolher, entendeu? A sociedade tem que acolher essa profissão de professor. Uma coisa é você estar ali lidando com uma pessoa. Um médico, né, lida com uma pessoa durante ali 10 minutos, 15 minutos numa consulta. Eu, enquanto professora, estou ali 1 hora com 60 alunos. Então, para fazer um diagnóstico de aprendizagem de cada um, eu não consigo. Entendeu? Então, também tem que ter esse olhar. A gente também reconhece tudo isso. Quais são as principais metodologias ativas que a gente vai ter aí? A gente tem a aprendizagem baseada em problema, que é aquela onde você traz um problema para o teu aluno e o aluno vai tentar solucionar esse problema. É uma atividade realizada em equipe, tá? Qual é a maior diferença entre a aprendizagem baseada por problema e a aprendizagem baseada por projeto? Dentro da aprendizagem baseada por projeto, gente, a gente busca um protótipo, desenvolver algo. Dentro da aprendizagem baseada por problema, não. Mas elas têm alguns passos como é que eu posso dizer? Que acabam se assemelhando, por exemplo. Elas vão trazer, todas as duas vão trazer um problema, as duas vai ser importante que os alunos e os professores parem para estudar a temática envolvida dentro do problema. Então, tem esse momento de estudar, de buscar soluções.
ok? Então, elas acabam superpassando. A sala de aula investida é que o professor disponibiliza muito mais material para o aluno ler esse material, às vezes tem atividade para desenvolver em sala, e aí, quando ele vem já para tirar dúvidas e fazer atividades específicas mais direcionadas. A aprendizagem colaborativa, nós vamos construir as ações coletivamente. Tá? Estudo de caso é quando você traz um estudo especificamente para trabalhar com os alunos. Por exemplo, dentro da área da medicina, dentro da área da enfermagem, você trabalha muitas vezes a partir da metodologia ativa estudo de caso. Então, assim, você vai pegar aquele paciente, vai se contar toda uma história daquele paciente, quais são o que ele está tendo, e eles começam a fazer o estudo daquele caso. Já assistiram Dr. House? Ou assistiram? É porque o House, aquela série Dr. House, ela é a série que eu acho que mais traz a característica do estudo do caso. Porque ele vai destrinchando, assim, buscando, vai percebendo o que é que o paciente está sentindo, e a partir daquilo ali, ele vai analisando quais são as possibilidades de doença que envolve. Então, na área da educação, a gente também tem essa possibilidade de estudos de caso. Gamificação. E é gamificar uma aula. Gamificar uma aula, gente, é você trazer alguns elementos do uso de games para dentro da sala de aula. Por exemplo, eu tenho um colega que ele aborda a gamificação a partir da seguinte coisa. Todos os alunos, ele já dá nota 10. Os alunos todos têm nota 10. Mas à medida que ele vai passando atividades para serem feitas, aqueles alunos que não vão fazendo as atividades, ou aqueles alunos que não entregam no tempo e tudo, eles começam a perder pontuações, tá? Isso é uma forma de você tentar gamificar, mas é muito simplista. Muito simplista. Porque a gamificação, quem joga videogame aqui? Tem alguém dentro dessa aula que joga videogame? Alguém aqui é daqueles que gosta de videogame? Que joga, senta ali e vai jogar assim no o videogamezinho? Ou não? Vocês não gostam de videogame? Bom, eu não. Eu sou do time que assistiu o Dr. House. Você assistiu o Dr. House, né? Já conhece bem uma metodologia. Gente, quem gosta de videogame sabe que o videogame a gente tem o quê? Fases. Então a gente tem desafios. Esses desafios, você pode fazer a sua disciplina separada em fases. Digamos, por exemplo, fazendo uma comparação assim muito rápida para vocês entenderem. Nas escolas, os professores não separam, não é separado lá por unidades? A gente poderia separar por fases em vez de unidades. A separação por fase, ela permite o quê? Por exemplo, dentro da gamificação que eu trabalho, o que acontece? Eu pego ali o curso que eu tenho lá de formação inicial e continuada, baseada na questão do Kid Zero, que é um curso que a gente tem com criança. Então, eu vou trabalhar com eles a questão que trabalha com programação, jogos e robótica para criança. Na Kid Zero, eu tenho a fase 1, que é uma fase introdutória à questão do pensamento computacional. Então, eu tenho ali 3 encontros onde eu vou trabalhar de forma lúdica, divertida, a partir de várias coisas. Eu vou estar trabalhando com os alunos essa fase, tá? Então, essa é a primeira fase. Cada atividade vai tendo uma pontuação, um ranking. Às vezes o aluno entrega o HT House, que é a atividade de casa. Às vezes ele entrega o HT Class, ele faz o HT Class, termina primeiro. Então, existe todo um controle ali de pontuação que fica claro para os alunos antes das atividades serem executadas, que envolve os alunos e eles geram aquela competição. Ela está muito ligada à competição. Então, eu faço ali a primeira fase, depois eu faço a segunda e faço a separação. Os alunos vão fazendo atividades, vão ganhando pontuações. E cada fase vai tendo um nível de desafio. Entendeu? Então, isso é a gamificação. Você pegar e você vai lançando atividades que vão movimentando a turma. Ok? O grupo de verbalização e de observação, gente, é assim. Um grupo, eu vou
passaram uma atividade, um texto para eles, onde eles vão refletir sobre aquilo ali, eles vão verbalizar. Quando eles verbalizam as discussões, o outro grupo observa. Depois faz a troca, um grupo observa e o outro verbaliza. Então tem a troca. Felipe 66, 6 grupos com 6 integrantes, tá? Onde você vai trazendo desafios, questionamentos para eles irem estudar. Painel integrado, você traz eles constroem um painel com informações relacionadas onde uma acaba complementando a outra. Júri simulado foi aquilo que eu apresentei para vocês quando eu contei sobre a perspectiva do que eu vivenciei dentro da escola. Dentro da área de direito, aquelas pessoas que estudam direito, elas aplicam muito a metodologia do júri simulado. Mas a gente pode utilizar ela dentro de vários contextos da área da educação. Às vezes vocês têm teorias que se divergem, né? Aqui não está citado, mas, por exemplo, quando eu trabalhava com o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, a gente teve para ensinar a questão do que é ciências, né? De como se construiu a ideia da ciência, dos historiadores aí mais famosos da área da ciência, foi criada uma peça teatral para fazer isso. E aí os alunos tiveram que estudar vários autores aí renomados, famosos da área aí, tá? Da área da ciência. Mapa conceitual. Mapa conceitual, gente, ele lembra um pouco um organograma, mas não é um organograma. Ele pega palavras-chave que você tem, tá? Algumas palavras-chave que você tem, e a partir dessas palavras-chave, você vai dizendo, ó, por exemplo, na minha aula hoje, qual é a temática central da minha aula? Qual é? Metodologias ativas. Então, eu pego aqui aquela palavra, metodologias ativas. A partir dessa palavra, metodologias ativas, eu posso puxar uma ramificação aqui para cima e dizer: a metodologias ativas, ela está dentro do quê? Ela está dentro da compreensão de que é metodologias de ensino. Então, a metodologia ativa, ela está dentro dessa aplicação de metodologias de ensino. Dentro dessa metodologias, gente, deixa eu só resolver um probleminha aqui e eu já volto. Só um momento, por favor.
Gente, desculpa. Eu tive que sair rapidinho para resolver um problema, tá? Ainda não resolvi, mas vida que segue. Vamos, já tá, a gente já vai seguir, né? Então, assim, como eu estava querendo dizer, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com as metodologias, desculpa. Então, como eu estava falando sobre a questão das metodologias ativas, quando você está trabalhando com mapa conceitual, você traz uma ideia central e a partir dessa ideia você vai abrindo ramificações. No final, ele tenta fazer com que você entenda como foi o processo de construção da aprendizagem sua, tá? Quais foram as informações mais importantes que você teve? Como foi que ela se consolidou aí, tá certo? Então, ela é muito importante. Para determinadas áreas, na questão, em determinados assuntos, você consegue aplicar de uma forma muito leve essa metodologia, tá bom? Então, vejam, gente, para a aula de hoje, o que eu tinha preparado para trazer um pouquinho para vocês eram essas metodologias, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta com relação a essas metodologias que vocês queiram apresentar? Ou qualquer outra dúvida relacionada a algum conteúdo que não tenha ficado claro, que vocês estão sentindo dificuldade, né? Os tutores têm falado da dificuldade de vocês com relação a algumas coisas, principalmente essa dar conta, né, dessa questão dessas atividades todas de uma vez, mas pelo menos eu tento fazer com que seja leve, assim, né? Mas aproveitem aí, tem alguma coisa que vocês querem informar, compartilhar? Sim ou não? Hum? Não? Vão ficar caladinhos? Vão ficar caladinhos? Gente, se vocês não tiverem nada para falar, eu vou encerrar a aula, tá? E aí, como é o nosso último encontro presencial, eu não posso deixar de dizer que mais uma vez foi um prazer trabalhar com vocês. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de pegar vocês em uma outra disciplina, tá? Eu sei que o desafio é longo, afinal, vocês estão fazendo uma licenciatura em matemática. Não é por mais que a gente diga que não é fácil, né? É um curso que requer muita dedicação, tem muita informação, precisa fazer muito exercício. E aí, para quem trabalha, passa o dia todo trabalhando. Tá, sobre a atividade dessa semana, a Larissa está perguntando. Larissa, a atividade dessa semana é vocês criarem a questão da metodologia, né? Vocês vão colocar o objetivo, vão colocar lá conteúdo, vão colocar recurso e metodologia. Foi ótimo você ter perguntado, Larissa. Recurso, gente. O que é um recurso de uma aula? Recurso, gente, é você chegar e dizer assim, ó, eu vou usar quadro branco, eu vou usar pincel, eu vou usar projetor, eu vou usar, por exemplo, uma metodologia ativa, tal, eu vou usar um matchmaker, tá? Eu vou utilizar. Então, é você descrever lá no campozinho recurso, qual é o tipo de recurso que você prevê para aquela aula, entendeu? Às vezes você pode utilizar na aula até um jogo pedagógico. Vocês que são da área da matemática podem utilizar dominó, pode utilizar várias estratégias para trabalhar em sala de aula. Então, recurso é isso. No meu caso da minha aula, por exemplo, eu posso dizer que eu usei o Data Show? Não, eu usei o quê? Eu usei o computador, porque é através do Meet, entendeu? Usei o quê? Uma apresentação de PowerPoint. Então, isso é recurso, tá bom? Então, na semana passada, vocês tinham que ter criado objetivos. Nessa semana, vocês vão criar essa questão, assim, aquele objetivo que vocês criaram. Como que vocês acham que facilitaria a aprendizagem do aluno? Qual é o método que vocês utilizariam, tá bom? Vocês podem pegar como sugestão o texto que eu dei de Anastasio, que está disponível, ele traz vários tipos de métodos em salas de aula que vocês podem utilizar, que são além desses que eu estou disponibilizando aqui de metodologias ativas que eu falei.
tá bom? Então, aí vocês colocam essa atividade, ela fica disponível só essa semana. A mudança na nossa... A gente faz a mudança aí na semana que vem. Professora, não consegui entregar essa atividade dessa semana, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem nota? Não. Na semana que a gente vai ter aí de 6 de maio a 12 de maio, é uma semana que eu estou dando para vocês colocarem todas as atividades que estiverem atrasadas, que vocês não conseguiram entregar no prazo, então vocês vão poder entregar nessa semana, 6 a 12. Eu vou liberar novamente o envio de todas as atividades e vocês vão poder enviar. Tá? Não contem com isso para não ficarem acumulando atividade, tá, gente? É quem realmente não conseguir enviar, quem está com tudo certinho, está conseguindo dar conta, então manda normal, tá bom? É só para aqueles que estão mesmo com dificuldade, às vezes estão precisando estudar mais uma coisa ou outra, ou então passaram por algum problema e não conseguiram enviar, tá certo? Então, deu para responder, Larissa, sua pergunta? Diga aí para mim se deu para responder. Deu? Pronto. Então, no mais, tá, gente? Como eu estava finalizando antes da Larissa perguntar, foi um prazer muito grande trabalhar com vocês. Estou muito pelo sucesso, que vocês, assim, que a gente se encontre daqui a 3 anos, né? 3 anos, se a gente não se vê mais em nenhuma disciplina, que a gente se encontre aí daqui a 3 anos na formatura de vocês, tá bom? É uma jornada longa, fazer uma graduação é longo, a gente se cansa muito, mas é muito gratificante. Meu Deus, eu terminei, eu passei agora, eram 4 anos o meu doutorado, eu terminei em 3 anos e 2 meses, meu Deus do céu. Gente, é uma satisfação, assim, que não tem tamanho. Então, pensem sempre que vocês quiserem desistir disso, eu não vou desistir, porque lá na frente vai ser top das galáxias. E acaba sempre sendo, entendeu? Você não vai se arrepender de todos os desafios que você passa, tá bom? Então, foi um prazer. Podem me procurar no WhatsApp, no e-mail, eu sempre estou à disposição, tá certo? Um beijinho, se cuidem e a gente se encontra. Se for da vontade de Deus, a gente vai se encontrar de novo, sim, com certeza. Vai ter muita coisa boa aí nesse curso e a gente vai se encontrar em algum momento, tá certo? Então, tchau. Vamos desligar aqui a câmera, vou parar a gravação para dar tudo certo, né?